Por mais que o ser humano venha há muitos anos, cada vez mais adquirindo mais conhecimento, ainda existem muitas criaturas que sequer já foram vistas. Hoje falaremos do intrigante SCP-049. Com certeza ele é uma dessas criaturas. Sejam bem-vindos, conhecedores de mistérios. Esse é o Sobrenatural Files. Ele é um dos objetos SCPs mais inteligentes já contidos pela Fundação SCP, e sem dúvidas ele também é uma das criaturas mais misteriosas já registrada. O SCP-049 é uma entidade humanoide. Ele tem quase 2 metros de altura. Sua aparência se assemelha muito à de um médico da era medieval. Estranhamente, com o tempo, aparenta que sua roupa cresceu do seu próprio corpo, quase fundindo-se. Exames de raio-x efetuados pela Fundação indicam que, apesar disso, o SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sobre sua camada externa. Sendo assim, com base em tudo já apresentado, não se dá para certificar se SCP-049 é um ser humano ou alguma outra entidade. Ele é capaz de falar várias línguas, todavia, prefere falar inglês ou francês medieval. Embora boa parte das interações que ele tenha com a equipe de estudo e pesquisa da Fundação SCP ele seja educado e cordial, quando ele acredita que está lidando com alguém que tenha uma doença do qual ele classifica como pestilência, então ele muda o seu comportamento e passa a ficar completamente agitado e irritado, muitas vezes agressivo. Embora a natureza exata desta doença, que a entidade SCP-049 classifica como pestilência, seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, ela parece ser uma questão de grande preocupação para o SCP-049, uma vez que SCP-049 tenha certeza que uma pessoa possua essa tal de pestilência, então ele se tornará completamente hostil. Se ele não for contido, ele normalmente acabará com a vida dessa pessoa, acreditando que na verdade a está ajudando e a curando dessa doença. Entre suas estranhas habilidades, ele é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com sua pele. Como isso ocorre, ainda é completamente desconhecido pela Fundação SCP. Entre os objetos de estudo, foram feitas autópsias às vítimas de SCP-049. Todas as tentativas foram improdutivas, uma vez que foi impossível determinar como isso acontece com as vítimas. Muitas vezes foi observado que SCP-049 expressou uma certa frustração em relação a essas vítimas, uma vez que ele aparentemente sente que não fez o suficiente para erradicar esta tal doença chamada de pestilência por ele. Entre suas habilidades até o momento inexplicáveis, a mais assustadora é quando ele faz uma autópsia em uma vítima morta, usando ferramentas do qual ele mantém contida em sua bolsa. Como consequência, os cadáveres acabam sendo reanimados. Todavia, eles não apresentam nenhuma memória de suas vidas passadas, ou qualquer função mental. Eles apresentam apenas funções motoras básicas. Ainda assim, geralmente elas permanecem inativas. Elas se movimentam muito pouco e ficam estáticas, muito parecido com zumbis. Podem se tornar agressivos se provocados. Estranhamente, eles podem ser direcionados pelo SCP-049. Como se ele fosse seu mestre. Essas entidades, consequentes da atuação de SCP-049, são nominadas pela Fundação SCP como SCP-049-2. As entidades SCP-049-2 foram descobertas durante uma investigação. Após diversos desaparecimentos inexplicáveis que estavam ocorrendo em uma cidade na França, foram encontradas em um local não revelado pela Fundação diversas instâncias de SCP-049-2. Todas foram prontamente eliminadas. O SCP-049, que estava junto a elas, foi capturado e levado sob custódia da Fundação. A entrevista a seguir foi conduzida pelo Dr. Raymond Ham durante a investigação inicial. Pode ser que você se sinta impressionado ao assistir, então assista por sua conta em risco. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... Ah, a doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound.
And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now. You know, what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. Oh, I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death, sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now.